Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, eu agradeço por essa oportunidade. Som. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia comigo, livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Segundo Timóteo, capítulo de número 4. Segundo Timóteo, capítulo 4, vamos ler o verso 1 ao verso 5. Segundo Timóteo, só o retorno para mim. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao verso 5. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instem a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltado às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quantos faz um pedido de oração? Eterno Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta noite que reunimos aqui na tua presença, em gratidão ao Senhor por tudo. Senhor, perdoe nossos pecados, as nossas iniquidades. Em nome de Jesus te pedimos o teu perdão, Pai, para que possamos ser aceitos ao Senhor. Porque o Senhor nos perdoe das nossas atitudes, do que nós falamos, das nossas ofensas ao nosso próximo. Senhor, de todo pensamento malicioso que maquinou mal, Senhor, a nossa boca que tem proferido palavras que não convém, te pedimos, nos perdoe em nome de Jesus. Nos perdoe, ó Pai, e assim te peço o teu perdão, e que o Senhor tome a direção deste culto, a palavra, a orientação do teu Espírito, Senhor. Porque sem o Senhor não fazemos nada, não chegamos em lugar nenhum, mas o Senhor estando no comando, no controle, as coisas acontecem, as coisas mudam, as coisas diferenciam, Pai. Abençoa todos que estão neste tempo, abençoa as famílias que estão nos acompanhando pela live, Senhor. Tanto como o Senhor é Deus aqui de perto, também é Deus de longe. Que a tua presença seja suprema, Pai, nós rogamos ela aqui no nosso meio, que assim seja, eterno Deus, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Bom, nós viemos trazer um tema: cumpra com o teu chamado. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Esta foi uma palavra que Paulo exortou a Timóteo. Timóteo, por ser um jovem pastor, Timóteo que enfrentava as dificuldades, mas também ele estava passando pelo processo. Irmão, nós viemos ter sempre a consciência que as coisas de Deus nada é fácil.
as coisas de Deus, nem tudo é como nós imaginamos, e nem tudo é como nós dobramos o joelho e pedimos e assim aconteça, assim realiza. Não, tudo tem um preço, tudo tem um propósito de Deus, e tudo tem um processo. O processo de Deus na nossa vida é um processo que Ele vai trabalhando no nosso sentimento, no nosso intelectual, na nossa vida, no nosso caráter, da forma de agir. Porque da onde Deus tem nos tirado, Ele não vai querer que nós permanecemos da forma que nós éramos antes de entrar na luz. Porque quando nós estávamos nas trevas, nós fazíamos o que pensávamos, falávamos o que pensávamos, tomávamos decisões do que pensávamos. Mas as coisas de Deus, ela não provém assim, porque tudo tem decência e tem ordem para Deus. As coisas de Deus são feitas com decência, assim como no céu tem as ordens, tem as hierarquias, tem as formalidades, as coisas como são lá. Deus assim é também com a igreja dele aqui na terra. É organizado, é disciplinado, viu? É uma coisa bem feita. Assim foi Paulo avisando para Timóteo. Por ser pastor novo, ele tinha que passar por um processo. Paulo sabia que Timóteo ele não ia ser querido por todos, ele ia ser odiado por alguns, ele não ia ser aceito por outros, ele ia ser criticado, ele ia ser questionado pela forma dele pastorear, pela forma dele ensinar, pela forma dele conduzir o rebanho. Paulo, vendo que Timóteo ia enfrentar isso, ele ia vir em aflições, ele ia passar por processo. Não é os dias atuais de hoje, irmão. Hoje nós vivemos isso. Só sabe uma vida de um pastor quem pastoreia. Só sabe que um pastor passa é aquele que está pastoreando. Não vai pensar que um pastor vai ser querido por todos, vai ser aceito por todos, vai ser só elogiado. Não somente um pastor, mas a todos. Vai vir críticas, vai vir também pedras, vai vir rejeição. As coisas de Deus é assim, é o processo. Tem coisas que Deus levanta no meio da família, na igreja, no trabalho, na faculdade, aonde quer que seja. Deus vai levantar alguém para forjar o nosso caráter. É a forma dele trabalhar, é a forma dele agir. Porque às vezes tem muitos, irmão, que a palavra de Deus diz que tem muitos que pedem uma coisa e não é como ele quer, aquilo que ele almejou. Porque a palavra de Deus diz que pediu e não recebeste porque não soube pedir. Tem muitos que tem um gênero e um temperamento forte, e às vezes vai pedir Deus paciência. E Deus, para poder ver gerar paciência na vida do homem ou da mulher, Ele vai permitir tribulação. Por que vai permitir tribulação? Porque Paulo ele disse que a tribulação gera a paciência, e a paciência gera a esperança, a experiência, e a experiência gera a esperança. Então é desta forma. Então o que nós lemos a palavra de Deus, que Paulo dizendo para Timóteo, tem uma coisa que você vai ter que fazer, Timóteo, uma coisa que você não pode parar, uma coisa que você não vai desanimar na sua caminhada, na sua jornada. Vai ser árduo, você vai padecer muito pelo amor de Deus, você vai sofrer, não vai ser uma vida fácil para você, Timóteo. O teu ministério, o teu chamado é árduo, a obra que Deus tem contigo é grande, e por ser uma obra grande, você vai fazer a diferença, e você vai ser diferente. Não dê ouvido aos ímpios, não dê ouvido às más palavras, porque as más conversações vai corromper os bons costumes que você aprendeu, que é a fidelidade, a obediência, a santidade. As más conversações vai querer corromper tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você foi disciplinado. Então afaste disso, permaneça firme,
Se as coisas apertarem, dobre o joelho, vai na presença de Deus. Se as coisas dificultarem, ore. Se as coisas no caminho se tornar mais árduo, confie em Deus, Ele está contigo. Se você vê que os ângulos estão fechando, não se desespere. O Senhor estará sempre no comando de todas as coisas, e Ele vai estar contigo, Timóteo. Paulo, ele orientou a Timóteo assim: é a forma, irmão, como eu, como você, como todos nós, estamos chegando em uma reta final. A nossa jornada está se findando. A reta da igreja, na caminhada nesta terra, está findando. E quando estamos chegando na reta final, vai apertando, vai dificultando. O que é? Vem um cansaço, vem as lutas, vem a dificuldade, vem as tribulações. Tudo isso para nos impedir de chegar na reta final. Porque é lá na reta final que nos aguarda uma bênção, que nos aguarda uma vitória, que nos aguarda uma coroa, que nos aguarda um troféu, que nos aguarda um novo nome, que nos aguarda uma vida eterna, que nos aguarda as mansões celestiais. O privilégio nos aguarda de ver pessoalmente o Mestre, o Senhor, o Criador, o Salvador, o Redentor, o Deus dos deuses. É lá nesta reta final que está nos aguardando, que está nos esperando. Mas enquanto isso, esforçamos, nos fortalecemos, nos fortificamos, nos revestimos na presença de Deus. O inimigo não vai brincar de ser inimigo, o diabo não vai brincar de ser diabo. Ele sabe que a reta final está chegando, e ele vai usar todas as armas para poder te tirar do foco, para poder te aborrecer, te enfraquecer, te desanimar, tentar te entristecer, para que você perde aquela alegria da salvação, perde aquele espírito voluntário, para que as suas esperanças se apaguem, o seu sonho se frustra. O diabo, ele vai continuar assim, ele vai lutar por todo momento, para que você não alcance o objetivo e também não alcance a promessa de Deus na tua vida. Mas saiba de uma coisa: nessa reta final que nós estamos indo, com tudo isso que no caminho vai surgir, Pai está na frente, o Criador está na frente, e nós estamos debaixo da potente mão de Deus, aguardado no aprisco do Senhor, na sombra do Senhor. Nenhum mal vai nos afligir, vai nos entristecer, mesmo que nós vamos querer curvar a cabeça, mesmo que nós vamos querer dizer eu não tenho mais força, mesmo que nós vamos querer dizer eu não suporto mais, mesmo que nós vamos querer dizer eu estou triste, eu estou angustiado que seja, mesmo que nós vamos dizer as minhas forças se acabaram. Não, irmão, como eu falei ontem ali no culto, diz ao fraco eu sou forte. Sabe por quê? Que é o poder de Deus que está nos aperfeiçoando. Enquanto nós pensamos que estamos fracos, é na fraqueza que o poder de Deus nos aperfeiçoa. Como é que nos aperfeiçoa, irmão? Quando nós pensamos quero parar, Ele está nos remanejando e nos colocando mais à frente. Mesmo que nossos olhos físicos não vê, mas no espiritual Deus está nos conduzindo pelo movimento do Espírito Santo, nos carregando no colo. Mesmo que nós dizemos que não temos força, mas está acontecendo algo sobrenatural na nossa vida, que através dessa fraqueza, através desse desânimo, a glória de Deus manifesta na nossa vida. É assim que Deus trabalha. Paulo estava orientando a Timóteo: vai ser forte, ser corajoso. Vai vir muitos no teu caminho para poder te aborrecer, te entristecer, mas não desanima não. Não olha para a fraqueza do homem, não olha para aquilo que o homem diz, não olha para aquilo que o homem faz. Mas eu quero te dizer, Timóteo, assim como foi escritor de Hebreus, eu quero te dizer aonde você vai focar a tua visão. Sabe aonde você vai focar a visão, Timóteo? Olha, Timóteo, olhai para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. O que te chamou, o que te escolheu, o que te alistou, esse você olha para ele, esse você não vai ver falha, esse aí você vai ficar mais fortalecido, esse aí você vai criar mais ânimo, esse aí você vai ver
que você vai andar mais, vai caminhar mais, vai marchar mais, não vai decepcionar, não vai encontrar imperfeição, não vai achar defeito, você vai achar o que? Santidade, fortaleza, refúgio, você vai encontrar em Jesus. Olha só para ele, para Timóteo. Assim era Paulo na orientação para Timóteo, irmão. Foque no teu chamado, faça aquilo que o Senhor propôs a você fazer. Faz aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos para fazer. Faça conforme as tuas forças. Aleluia! A palavra de Deus diz, Malaquias, que aqui não será o nosso descanso. Não vai faltar tribulação, não vai faltar luta, não vai faltar batalha, não vai faltar desânimo, não vai faltar guerrilha, não vai faltar potestade, não vai faltar calúnia, não vai faltar pedrada. Aqui não vai ser o nosso descanso, porque sempre vamos estar em um campo de batalha. E tem muitos que usam essa palavra, que aqui não vai ser o nosso descanso. Não é por causa do acomodismo, não. Não é por causa de estar sentado, não. Não é por causa que não foi no culto, não foi aqui, não. Aqui não é o nosso descanso. É guerra, é luta, é provação, é batalha, é tribulação a todo momento. Mas o Senhor não deixa ninguém só, porque Ele está junto no campo de batalha. E é desta forma, irmão. Nós vamos entrar numa palavra de Deus. Por isso que Paulo diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Abra a tua Bíblia aí. Alguém auxilia no microfone, por favor. Salmos de número 18, verso 30, 31 e 32. Outro abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, verso 8 e verso 9. Os irmãos sejam dinâmicos, nos ajudando para nós sermos também mais rápidos na palavra. Veja bem, você obreiro, você irmã, você irmão. Possa ler, por favor. Salmos 18, 31 e 32. O caminho de Deus é perfeito. A palavra... Não. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é quem me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Amém. E quem achou 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 7, 8 e 9. Deus abençoe, meu irmão. Irmão, não é tempo de nós ficar com nhenhenhen. Não é tempo de nós ficar crentes manhosos, não, irmão. Não é tempo de nós ficar assim, dengoso. Ninguém me vê, ninguém olha para mim. A obra de Deus não é só feita aqui nas quatro paredes, não. A obra de Deus é feita na sua casa. A obra de Deus é feita no seu trabalho. A obra de Deus é feita lá fora, onde você estiver. Você é uma escolhida, você é um escolhido de Deus. A obra de Deus é feita em todos os ângulos da nossa vida. Porque tem muitos que entre quatro paredes como esta é fácil. Muitos querem glória, muitos querem aplausos, muitos querem elogios, muitos querem bajulações, muitos querem, irmão, destaque. Muitos querem ter aparência. A obra de Deus não é feita assim. Enquanto muitos estão assim, a cada dia só diminui. Porque o que tem que aparecer é Jesus. É Ele que é o destaque.
Ele que precisa de honra, Ele que merece a honra, melhor dizendo, Ele que merece a glória, Ele que tem que ser exaltado, glorificado. Nós somos só uma ferramenta para ser usada aqui na terra, para o nome dEle ser glorificado na nossa vida. Não adianta correr atrás de aplausos, não adianta correr atrás de bajulações, não adianta, larga de ser manhoso, larga de ser manhosa. Não, irmão, deixa Deus te usar. Você é um canal de bênção, você é o canal para Deus ser glorificado na sua vida. É para isso que Deus nos chamou, é para isso que o Senhor nos escolheu. A vanglória fica aqui, a vanglória termina aqui, a vanglória não entra na porta do céu para dentro não, a exaltação não entra na porta do céu para dentro não, tudo isso vai ficar aqui. Assim foi João Batista, irmão, quando seus discípulos chegou a ele dizendo: mestre, o povo está nos deixando e está acompanhando Jesus, está indo atrás dele. E ele, olhando para o discípulo dele, só respondeu assim: olha, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. É assim que nós devemos ser. Ninguém ser melhor do que ninguém, ninguém ser maior do que ninguém, ninguém ser mais do que ninguém. Bom é Jesus, maior é Ele, grande é Ele, tudo é para Ele, tudo pertence a Ele, e nós só temos que diminuir da glória a Deus e fazer aquilo que Ele tem nos chamado, para que o nome dEle seja glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Tessalonicenses capítulo 4, por favor, quem achou, 7, 8 e 9. Microfone aqui, pastor. Glória a Deus. 7, 8 e 9, diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Olha o que Deus nos tem nos chamado. O Senhor não chamou nós para imundícia, nem para impureza. Ele nos chamou para a santificação. Hebreus, acho que é o capítulo 12, se não me foge da memória, verso, os irmãos procurem aí, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos. Ela também, e o pacote, a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus, irmão. Irmão, a igreja de Deus é um corpo. A igreja de Deus, ela é enxertada na oliveira. Por isso que o próprio Jesus disse: não tem como uma perna andar sozinha sem depender do corpo. Não tem como uma mão depender do braço, do antebraço, fazer sozinho sem depender. Nada do corpo faz nada sozinho, se não depender de toda a parte do corpo. Assim a igreja de Deus, irmão, todos têm que estar unânimes em pensamento, unânimes na presença de Deus. Não adianta nós querer ficar usando um cabo de guerra. Sabe que cabo de guerra é esse? É um puxando para lá, outro resistindo para cá. É uma resistência para lá, outra resistência para cá. Não, irmão, é o mesmo caminho, como diz as escrituras lá em Atos, que a igreja do Senhor assim crescia, e todos viviam unanimemente na oração e no jejum e no partir do pão. Era uma língua só, era um pensamento só. É assim a igreja de Deus crescia. Nada atrapalhava, nada impedia. O diabo, ele vem como se fosse um fermento. Por isso que Jesus disse que um fermento, ele começa a levedar toda a massa,
toda a massa, sim, ao inimigo. Por isso que a igreja de Deus tem que estar constantemente na sentinela de oração, sempre na sentinela. Abacuque, ele questionava, reclamava, via como é que está o povo, mas de repente teve um despertamento em Abacuque que diz: eu vou subir lá na torre, eu vou subir na torre, e quando eu subir lá na torre, eu vou ficar de sentinela, eu vou olhar, eu vou observar. E quando ele começou a olhar lá na sentinela, ele viu a situação, porque ele não entendia o que Deus estava fazendo, às vezes não entendia o que Deus estava falando, mas quando ele subiu lá na sentinela, de tanto ouvir a voz de Deus, lá no capítulo 3, vocês vão ler e ver que ele vai dizer assim: ó Senhor, ouvi a tua voz e temi, Senhor. E ele fez aquela oração dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, Senhor. Então deixa de reclamar, murmurar, de olhar o que está acontecendo ao teu redor. Sobe ao monte, entra na sentinela e começa a ouvir a voz de Deus, e clama: aviva a tua obra, e começa de mim primeiro, Senhor. Porque tem muitos que olham, o irmão está frio, a irmã está fria, não faz nada, não quer dizer nada, o irmão está parado, a irmã está parada. Se a liderança não faz, eu não vou fazer. Se a mulher do pastor não vem, eu não vou. Se assim aconteceu, não vem. Seja um Abacuque na vida, a presença de Deus. Sobe na torre e pede a Deus: aviva a obra, Senhor. Tem muitos aí cabisbaixo, lutando, pelejando, não olha, não reclama, não aponte para ela, não aponte para ele. Seja um Abacuque, levanta um clamor a Deus, dizendo: aviva a tua serva, Senhor, aviva o teu servo, Senhor. É assim que a obra de Deus cresce. Aleluia, Jesus. Eclesiastes 3, por favor, verso 22. Outro abre em Eclesiastes 9, verso 10. É bem conhecido. Irmão Tales gosta de falar essa referência. Eclesiastes 9, verso 10. Eclesiastes 3, 22. 9 e 10. Não cair. Deus te abençoe, meu filho. Glória a Deus. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o com as tuas poucas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há indústria, não há ciência e nem sabedoria alguma. Amém? Tudo o quanto, veja bem a leitura, tudo o quanto te vier as suas mãos para fazer. Veja a palavra, o quanto. É assim? Tudo que vier. O quanto, tudo que vier, o quanto na sua mão. Qual é o quanto, irmão? Tem gente que reclama: eu tenho 5, 6 cargas, eu não dou conta. E outros já falam: eu tenho 1. Vai lá e medita, irmão, lá na parábola dos talentos. Um ganhou 1, outro ganhou 3, outro ganhou 4, outro ganhou 5, outro ganhou 2. E do pouco tinha que ganjear mais do que aquilo. E tem muitos que têm e às vezes não faz, e aquele que tem está fazendo mais do que aquele que não tem, que tem. E tem muitos irmãos que querem atrapalhar quem está fazendo, além de não fazer nada. Tem outros que gostam de criticar o trabalho do outro. E a obra de Deus não é assim. Por isso que o Senhor falou: tudo quanto vier a tua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Ore a Deus conforme as tuas forças. A ver, você não subir, você não é nada, mas o Senhor te escolheu para ser um intercessor. Te escolheu para ser uma intercessora.
te escolheu para você ser um orientador, um conselheiro, uma conselheira, um cooperador, uma cooperadora, um contribuinte na obra do Senhor. Mesmo que você uma vez pense, eu não tenho um cargo na igreja que me destaca. Não, aos olhos do homem você não pode estar sendo destacado, mas aos olhos de Deus você está valendo mais do que você imagina. A obra de Deus é assim. Nem tudo é como nós queremos, premeditamos, projetamos. Não, irmão. Quem dá o crescimento é Deus. Porque às vezes não tem uns que não sobem aqui, tem uns que às vezes não tem uma oratória, não prega, não fala, mas diante de Deus é alguém muito precioso, é alguém muito preciosa. Deus está te vendo. O Senhor nos pesa em balanças justas e fiéis. A cada dia é uma grama, quem sabe de um ouro de recompensa. E a cada esta grama de ouro, o Senhor está confeccionando lá na minha, na sua, na nossa coroa, que quando nós tomar posse dela. É assim que Deus faz. Tudo quanto te vier a mão, faça, não murmure, não reclame. Ah, isso não é nada. Ah, só me vem isso para eu fazer. Ah, só cai isso para eu fazer. Só me enxerga para isso. Não reclama não, irmão. Faça com alegria. Mesmo que você passe um pano no templo, arranca a telha de aranha, limpa esta casa. Assim Samuel, antes dele ser profeta, sacerdote e juiz, um homem exaltado por Deus, ele ficava no templo servindo ao Senhor, cuidando da casa de Deus, cuidando do templo. Mas chegou um dia que o Senhor olhou para ele, chamou ele na madrugada, e a mesma coisa de dizer: eu quero você como profeta no meu povo, eu quero você também como juiz no meu povo, e eu quero você também como sacerdote para o meu povo. Através de você eu vou levantar reis, eu vou ungir reis. Assim será eu, você ou nós, que às vezes você pensa que não vale nada. Através de você Deus vai levantar muitos. Na hora que você abrir a tua boca, irmão, Deus vai levantar muitos na presença dele, através de uma palavra que sair da sua boca. Não vai ser só daquele que prega, não vai ser só daquele que ensina, não vai ser um pastor, não vai ser um obreiro, não vai ser um missionário, não vai ser aquele que tem e é reconhecido, é renomado. Deus escolhe os pequenos da terra. Se não é mentirosa a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor dizendo que Paulo, ele diz que o Senhor escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes, e ele também escolhe as coisas desprezadas, mais desprezíveis, para confundir aquelas que não são. E ele fala uma palavra e tem outra, porque a palavra de Deus, as coisas de Deus para o homem natural são coisas ruins, são coisas carnais, mas para nós que conhecemos é poder de Deus, irmão. Porque o homem natural não entende, não compreende, mas nós que servimos a Deus sabemos que é poder de Deus que age. Porque você olha para uma pessoa e diz: nossa, eu vi aquela mulher, aquele homem lá na sarjeta, numa vida daquele jeito, que ninguém dava valor, vivia uma vida perdida, numa vida que a sociedade tinha medo, não dava oportunidade nem para ele nem para ela. Você vai ver um dia ele transformado, pregando a palavra de Deus, sendo usado por Deus, porque é assim que Deus faz. Ele escolhe as coisas desprezíveis para confundir as que não são. Agora lembra você, lembra eu, lembra nós de onde Deus tem nos tirado. Lembra, irmão, olha o que eu e você somos hoje na presença de Deus. Nunca imaginava que eu seria um pastor na minha vida, e nunca imaginaria que eu também seria um pastor aqui do bairro da onde eu passei minha adolescência. Nunca imaginaria que ia ser um pastor de família. Nunca.
Olha o percurso que Deus faz. E quando nós disponibilizamos a Deus, Ele pega a caneta e começa a escrever uma nova história na nossa vida. Alguns não era para nem estar aqui em vida, porque o diabo queria ceifar. Assim foi comigo, eu creio que foi com alguns também aqui. O diabo queria ceifar, mas eu creio que quando cheguei aquele momento do laço do passarinheiro, o Senhor bradou dizendo para Satanás: nesta aí, você não toca, porque pertence a mim. O amanhã da vida dele, o amanhã da vida dela, eu tenho coisas grandes para realizar. Olha onde nós estamos aqui hoje, porque é o agir de Deus. Deus tem um chamado, Deus teve uma proposta nas nossas vidas, uma coisa que é inevitável aos olhos do homem e aos olhos de Deus. Eclesiastes 3:22, por favor. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque este é a sua porção, porque quem ao parar voltar para ver o que será depois dele. O prazer do homem, irmão, é fazer a obra. Irmão, o crente, a alegria do crente é sentir a presença de Deus. A alegria do crente é ser usado por Deus. A alegria do crente é ver as coisas acontecerem, Deus aprovando daquilo que sai da boca dele ou daquilo que sai da boca dela, que quando é bênção, quando é vitória, é uma alegria, uma satisfação de um servo e de uma serva sobre esta obra. É a alegria, como expressou Salomão, é de ver a alegria de um cristão, de ver as coisas acontecerem, de ver as coisas progredirem, de ver as coisas prosperarem, de ver as coisas realizarem, de ver as coisas crescerem aos olhos, ele contemplar. É uma alegria do crente, é ver quando Deus está aprovando. A alegria do crente é ver que o Senhor está se alegrando, satisfazendo, aleluia. Esse é o maior prazer do crente, irmão. Então não devemos colocar corpo mole, não devemos nos desanimar, não. O Senhor confiou a nós em uma obra, não é fácil, é árdua, é difícil, porque nós temos que padecer pelo amor de Jesus. Não é fácil, na caminhada nós vamos encontrar dificuldades, é problema. O Senhor nunca vai deixar de querer nos provar. Vai chegar momento que o Senhor vai, calar, silenciar. Não quer dizer que Ele nos abandonou, não quer dizer que Ele não está ouvindo a nossa oração. Lá em Isaías diz que o ouvido do Senhor não vai estar agravado para que não possa ouvir a nossa oração, e as mãos do Senhor nunca vai estar encolhida para que não possa nos abençoar. Não, irmão, Ele sempre está de olho em mim e em você. Ele nos contempla, Ele nunca não vai nos abandonar. Às vezes Ele vai ficar um pouquinho no silêncio. O silêncio é doído de Deus. Você já observou, irmão, quando Deus está no silêncio? Você vê o que é de pessoas, nem todos eu creio que age assim, mas quando a coisa aperta, dificulta, não tem esse cristão na terra que não almeja ouvir Deus falar com ele ou falar com ela, porque não está entendendo que a maior vontade e o prazer dele é ouvir Deus falar: Senhor, fala comigo, o que está acontecendo, o que eu fiz? Começa a entrar em desespero, fica sem entender, aí começa, irmão, fica naquele desespero. Não tem esse, todos nós somos assim, quer ouvir Deus falar para ter um esclarecimento,
para entender o que está acontecendo. Assim Deus se cala, porque não sou eu que sou o dono da minha vida. Enquanto alguém aqui pensar que é o dono da vida dele, irmão, só vai ficar na taca. Porque nós temos que entender que o dono da nossa vida é Deus. É Ele que manda. Não é mais que fazemos a nossa vontade. Sabe aquele eu que nós vivíamos? Eu faço, eu posso, eu sou. Você não me conhece. Eu faço assim, eu sou assim. Acabou e pronto. Tem que ser do meu jeito. Já viu, irmão, o eu querer dominar, predominar, agir desta forma? O eu, ele começa a trabalhar assim, porque às vezes esquecemos que o dono da nossa vida é nós. Por isso que Paulo, no seu momento de provação, no silêncio de Deus, nas perseguições, nas injúrias, como ele diz lá em Romanos, capítulo de número 12, a partir do verso 8, se não me foge da memória, e ele fala assim: quem irá nos separar do amor de Deus? A luta, as injúrias, as perseguições, a espada, o porvir, a potestade, a fome, o que seja, a nudez. Nada irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É assim eu posso dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim é o silêncio de Deus, irmão. A pessoa fica em alto desespero, fica naquele trânsito. Fala comigo, Deus, revela eu, Deus, quero ouvir a tua voz, Deus. A calada da noite chora, lá no silêncio ele chora, lá ele sozinho no particular ele chora, porque às vezes quer ouvir a voz de Deus e Deus está no silêncio. É a forma de Deus trabalhar, é no silêncio, irmão. E nós temos que entender que o dono da nossa vida é o Senhor. Até Jesus, ele entendeu que ele mesmo, sendo o Senhor, deixou a glória e renunciou para poder dar vida a nós. Até o próprio Jesus reconheceu que ele mesmo não mandava em si. Por quê? Aonde está escrito? Ele diz assim: Pai, aparta de mim este cálice, aparta de mim, Senhor, que todavia, aí ele veio, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a sua vontade. Até Jesus diz que nem ele mesmo era dono de si mesmo. Ele reconheceu: meu dono é meu Pai, ele que tem que fazer a vontade dele. Mesmo que o cálice vai ser amargo, mas quem manda na minha vida é o meu Pai, que enviou-me a mim aqui na terra. Até o próprio Senhor, irmão. Quem é eu e você para dizer que nós somos donos do nosso nariz? Eu faço o que eu faço. Se eu quero servir a Deus do meu jeito, eu tenho que ser do meu jeito. Eu vou é do meu jeito, eu faço é do meu jeito. Não, irmão, não faz assim que tu quebra a cara. Me desculpa desse palavrear. Não faz assim, porque o dono da tua vida, irmã, o dono da tua vida, irmão, o dono da nossa vida é Deus, é Jesus. Ele pagou um alto preço e ele é o dono, ele manda. Então fala para ele: seja feita a sua vontade, que eu não vivo mais o eu, mas que o Senhor vive em mim, Jesus. Temos que deixar desse negócio de nhenhenhen, irmão, de manha. Por isso que o Senhor diz: porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hoje é poucos que interessam em cultos como este, culto de oração. Hoje é poucos, irmão, que não tem a prioridade de sentar para poder ouvir e aprender. Não, mas tem muitos que já quer ensinar, já quer exercer, já quer, mas não tem humildade de poder sentar e ouvir. Não, eu estou ouvindo o ensinamento de um pastor renomado. Cuidado, irmão, estava vendo muitas heresias, muitos crentes se desviando, se apostatando da fé por causa de escândalos e heresias. Tem muitos aí ensinando fábulas, os doutores de si mesmo, ensinando fábula.
Para ser fácil eu chegar em alguma igreja e dizer: eu orei por este lenço, consagrei, tirei tantos dias de oração. Compra, leva para a tua casa, coloca lá na tua cama, na tua estante, vai lá, enxuga não sei o que, faz isso, que Deus vai te abençoar. Eu estou ensinando fábula, irmão. Não, eu tenho que pregar é o cristianismo. Eu tenho que falar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e continua sendo o mesmo Deus eternamente. O que salva, o que batiza, o que cura, o que liberta, irmão. Nós temos que falar esse Jesus que faz. Não é sal, não é lenço, não é terra, não é água de rio do tal. Não, irmão, isso é fábula. Nós temos que ensinar que é Jesus que faz. É Ele que faz. Tem muita gente com fábula arrastando multidões. É com o marketing para poder atrair o povo para a igreja, irmão. Não. Quem atrai o povo para a igreja é os sinais. A Bíblia, o próprio Jesus disse que os sinais seguirão os que crerem. Os sinais estão contigo aí, irmã. Os sinais estão contigo, irmão. Os sinais de Deus têm que estar comigo também. O povo seguia Jesus, as multidões oprimia, apertava. Muitos iam por causa dos sinais, por causa das palavras, dos sinais que acontecia. Então os sinais têm que estar conosco, que acreditamos em Jesus Cristo. Não é renomado, não é missionário tal, não é apóstolo tal, não é fulano tal. Mesmo que o teu nome não é assoprado, mesmo que o teu nome não é conhecido, mas o importante é aquele que é o Todo-Poderoso, que está na tua vida, que te usa para que aconteça. Então deixa Ele te usar. Dá liberdade para Ele te usar. Não, eu não vou dar liberdade, não vou falar porque ninguém vai crer em mim. Eu não vou profetizar porque ninguém crê o que sai da minha boca. Eu não vou fazer isso mais. Faz, irmão, quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Então anda no caminho certo, como Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, que eu vou te exaltar na terra. É só andar perfeito, é só andar em retidão, é só andar em obediência, que quando tu abrir a tua boca, Deus vai te honrar, e Deus vai te usar, e muitos vai dizer: realmente ela e ele é Deus na vida. É assim que Deus quer. Devemos ser exemplo. Glória. Glória. Efésios 2:10, por favor. Nós somos, irmão, criação de Deus, realizada em Cristo para a obra dele. Outro já abre em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Efésios capítulo 2, verso 10. Olha que como nós somos privilegiados. Olha, escute bem. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as que Deus preparou para que andássemos nela. Oh, glória. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para que as boas obras Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. É o privilégio que Deus tem. Criação, irmão, de Deus em Cristo Jesus, para que seja manifestado as obras. E as obras, irmão, tem que ser manifestadas na luz, para que ofusque as trevas. Outro abre aí 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Glória. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Vendo aí, irmão? Sede firmes e constantes. Eu estou sem graça, perdi a graça. Eu perdi a graça daquela igreja. Eu não tenho graça com aquele pastor, eu engulo ele. Eu não vou com o jeito dele, eu engulo ele. Você acredita que tem crente até que para de dizimar na igreja, irmão? Às vezes por causa que está com raiva do pastor. Outros fecham a mão, outros não cultuam. Porque às vezes não sabe a forma que Deus está usando. Você sabia que a obra de Deus cresce? É assim? Que tem muitos que pensam que entra aqui e vai para o bolso do pastor. Não. O que entra investido na obra de Deus. Quantos anos nós estamos batalhando com isso aqui do lado? Os irmãos estão acompanhando, então. Tem dia que a gente alegra dizendo, agora vai. Mas parece que dá uma brecada assim, irmão. Tem hora que a gente passa em desespero, meu irmão. Tem hora que nós passa desespero para poder acertar com o zelador, para poder fechar um documento, para pagar um boleto. E eu tenho que recorrer lá para pedir socorro. Porque às vezes tem irmãos que fecham a mão. Porque tem uns infelizes aí nas internet que fica aí questionando, ensinando que não se deve pagar dízimo. E tem tanto crente, me desculpe, que tem uma preguiça de ler a Bíblia e vai para esses ensinamentos desses infelizes aí. Que a obra de Deus tem que ter o mantimento, irmãos. Se todos nós dizimássemos e ofertássemos com uma alegria, como deve ser, eita glória, nós já tínhamos uma estrutura abençoada na casa de Deus. Os irmãos já viu aqui falando, dá dízimo, irmão, paga dízimo, viu cobrando dízimo alguma vez? Irmão, estou com 7 anos aqui, eu nunca fui nem paga dízimo, dá dízimo, irmão, não. O cristão tem que saber, irmãos, porque na hora que o tesoureiro fecha o relatório, eu tenho que assinar, e quando eu vou olhar lá, a folha de dizimista, irmão, dá até vergonha, parei até de mandar pregar ali, ó. Falei, misericórdia. Como que nós vamos querer ser próspero? Como que nós vamos alcançar o que nós queremos de Deus? Nós temos que ser fiel no pouco, porque no muito Deus vai nos colocar. E esse muito que Deus vai nos colocar não é só lá na glória não, irmão, aqui na terra mesmo. É aqui na terra que no muito Deus vai nos colocar, vai nos abençoar. Coisas que você pensa e não imagina que vai possuir, Deus faz você possuir, Deus faz você adquirir, Deus faz você alcançar, Deus faz você ter. Porque seja obediente e fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar aqui na terra. E às vezes quando vê alguém prosperar lá, ó, está roubando, está fazendo isso, mas não sabe que a pessoa é fiel no pouco. Aí eu só ganho 20 reais, eu tenho vergonha de dizimar, dá os seus 2 reais, seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar, vai te aposentar, vai te salariar, vai te enriquecer. É assim que nós devemos fazer, irmão. Que a tua empresa também cresça, entregue que o Senhor vai abençoar. Para a glória de Deus no meu lar, o que nós recebemos de todos os aspectos, nós tiramos o que provém para Deus. E olha, irmão, eu glorifico a Deus, até aqui, como disse Samuel, o Senhor tem nos ajudado, e não tem nos deixado passar vergonha. Porque Deus é fiel. E alguém já até cara de pau, dizendo os colegas antigos, o Júnior depois que virou pastor, está tendo carro, está tendo moto, está tendo casa, tá, depois vou virar pastor também. Vira, infeliz, para você ver. Vira, pastor. Eu quero que você vira. E o Senhor vai te dar o privilégio para você virar um pastor. E eu vou ser o primeiro para glorificar a Deus na tua vida, quando você for ser um pastor. Sabe o que um pastor passa, Jesus? Tem muitos que querem sair do barco e outros querem entrar, né? Eita Jesus. Efésios 2:10, já leram?
1 Coríntios 15, 58. Sede firmes. Filipenses capítulo 1, verso 6. Outro lê em Mateus capítulo 5, verso 15 e 16. Seja rápido, meu tempo já está se indo. Mateus capítulo 5, verso 15 e verso 16. Filipenses capítulo 1, verso 6. Positivo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Lê de novo, mas observando aí, irmão, que você engoliu uma letra aí. Tendo por certo isso, que aquele que vos começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que vos começou a boa obra. Aquele, irmão, que começou a obra na minha vida, na sua vida, na nossa vida, ele vai dar o acabamento. Sabia? Ele vai dar o acabamento, mas confia, acredita, persevera. Eu e você somos barro, irmão. Deus faz vaso direto da nossa vida. Tem hora que o vaso está de um jeito, eu vou te moldar. Eu vou trabalhar na tua vida. Eu comecei uma boa obra e eu vou continuar essa boa obra na tua vida até chegar no ponto que eu quero. Vai pensar, irmão, que nós estamos na mão do oleiro, ó. Por isso que Isaías diz: Senhor, eu sou um barro, o Senhor é o meu oleiro, e eu sou obra da sua mão. Achou aí, irmão? Mateus 5, 15 e 16. Mateus 5, 16. Nem se acende a candeia. Mateus 5, verso 15 e o verso 16. 15 e 16. Veja. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém. Mas é Mateus 15, 5, verso 15 e 16? 16? A gente tem uma parte que fala do sal da terra, não? E 16. Tá certo mesmo? Mateus 5, 15 e 16. Isso, ao microfone. 5,16 está assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estais no céu. Por favor, irmão Thales, eu errei. É o verso 14, mas esse aí também vale. Leu 14? É, o 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Amém. Deus abençoe, irmã. Estava certo, é porque era para ser o 14. Glória a Jesus. Deus nos chamou para fazer a diferença. Um sal, ele nunca perde o sabor. O sal, às vezes, como tem uma frase, que o sal tem momentos que ele não é observado, mas quando ele faz falta, ele é lembrado. Então é por isso, irmão, que nós devemos fazer a diferença. O Senhor usou o sal e usou a luz, porque o sal é para dar gosto. O sal impede,
da podrificação que fala, né? O sol impede de perder, a luz clareia. Então é por isso que o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Sede o sal e a luz da terra. O teu chamado é este, irmão. O meu chamado é este. O nosso chamado é este. Fazer o que o Senhor confiou para nós fazermos e também fazer a diferença na terra. Não se misture, não ande nas rodas dos escarnecedores, não dê ouvido aos conselhos dos ímpios, não deixe a sua candeia apagar, nem o azeite acabar. Não perde o sabor, não perde o gosto. Faça a diferença. Seja santo, seja obediente, obedeça a Deus, obedeça o chamado de Deus, atenda à vontade de Deus, seja como Deus quer na tua vida. Tem muitos que andam fazendo capricho, eu vou ao culto quando eu quero. Tem muitos que faz caprichismo, irmão, e Deus não está se agradando, Deus não aceita, Deus não admite. Deus vai chacoalhar, a figueira está chacoalhando. Deus vai trabalhar no meio do povo dele, vai tirar quem não soma, vai tirar quem não faz a diferença, vai tirar aquele que não honra a obra de Deus, vai forjar o caráter, vai trabalhar, mas tem que ser do jeito que ele quer. É ele que escolheu, é ele que chamou. O teu nome é diferenciado, você é diferenciado. Você faz diferença na tua casa, na tua família, na tua parentela. Você faz diferença na terra. Honra o que Deus te deu. Honra. Honra, honra, honra. Você honrando o que Deus te deu, Deus está sendo glorificado na sua vida. Porque a ordem de Deus é para marchar. Não é tempo de cochear em dois pensamentos. Não é tempo de olhar para a dificuldade, não. Atravessa o mar vermelho que Deus é contigo. Passa o rio Jordão que o Senhor é contigo. O muro de Jericó vai cair. Meio que você está no anonimato, ninguém te viu. Assim foi Davi lá no anonimato. Ele matava um urso e matou o leão, e ninguém via a hora que ele matava o urso e o leão. Mas Deus ali estava vendo e já tinha feito um projeto na vida de Davi. Assim é Deus fazendo esse projeto na tua vida. A cada dia um urso, a cada dia um leão. Deus não deixa ninguém só. Honra o teu chamado. Pregue a tempo e em fora de tempo. Como eu vou pregar? Eu não sei pregar. Não precisa você pregar, pegar o microfone. O seu testemunho é uma carta branca. O seu testemunho, a sua integridade e o seu caráter lá fora já é uma pregação para o pecador. Assim foi aquela mulher quando viu Elias. Eu vejo que aquele ali é um homem de Deus, ele é diferente. Assim é você, eu e nós. Alguém lá fora está de olho em nós, e nós temos que mostrar a diferença. Ele olhar, eu vejo algo diferente nela, eu vejo algo diferente nele. Irmão, se eu falar aqui, muitos não vão acreditar, mas quando eu morava aqui ainda naquele lote do meu pai ali, quando nós ia para a igreja ao lado onde eu moro lá, nós congregávamos lá. Todo dia eu e minha esposa subindo de a pé. E sempre um irmão, que os irmãos conhecem ele aqui. Todas as vezes quando nós passávamos em frente à casa dele, tocava ali uma lanchonete, ele gritava: "Ô irmão, ô irmão". E um dia que quando eu passei sobre ele, não falei nada, ele gritou: "Ô irmão, no dia que você passar aqui e não falar". Porque, irmão, testemunho. Tem o tenente ali, aleluia. Todas as vezes ele via nós subindo, escola dominical, consagração, os cultos à noite. Ele observava nós indo, observava nós voltando, sempre assim. Aí chegou um dia que ele parou e olhou: "Rapaz, eu fiquei observando vocês.
todo dia vocês têm culto, que eu vejo vocês subindo, é direto, vocês têm que ir na igreja, vai e volta, é desse jeito. Nós temos o culto, mas nós vamos com alegria. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele não aceitou Jesus, mas o filho dele se converteu e aceitou a Jesus. Sabe por quê? O seu testemunho vale mais do que uma pregação. Faça a diferença, seja a luz, seja o sal da terra. Glória. Só para fechar, abra em Atos, capítulo 5, verso 38. Paulo, quando ele falou isso para Timóteo, no capítulo oficial que nós lemos, porque Paulo já estava pressentindo a sua morte, porque Paulo já estava para encerrar a carreira dele ali, e ele estava instruindo a Timóteo: fica firme, Timóteo, não desanima, fica firme, pastor Thales, fica firme, pastor Sebastião, fica firme, evangelistas, fica firme, círculo de oração. Ficamos firmes na presença de Deus. A luta pode ser grande, a prova pode ser grande. Estamos numa batalha que tem muitos desanimados, tem muitos aí se prostrando, tem muitos aí entristecendo, tem muitos que não querem mais. Alguns estão querendo jogar a bandeira do evangelho, porque tem muito desistindo, porque a luta é grande. Mas a palavra do Senhor para mim, para você, para nós e para muitos que estão nos ouvindo, e para os nossos irmãos, que nós devemos interceder, ser um Abacuque na vida deles e pedir que Deus aviva, renova as forças, renove a vida deles. Nós também podemos profetizar nesta noite: ficai firmes, fica firmes. Aleluia. Ai, o saio, corebe, chaia, sou. Ai, a segue, leva, sua terra nasce. Quem achou aí? Atos 5:38 e verso 39. E agora vos digo: dai de mão a este homem e deixe-os, porque este é o conselho, ou esta é a obra dos homens, e desfará. Mas se Deus, não poderás desfazê-lo, para que não aconteça, seja também achado combatendo contra Deus. Está vendo aí, irmão? Quem que falou isto? Se você ler a palavra de Deus, irmão, quem estava falando isso no conselho? O próprio Gamaliel falando esta palavra: não mexa com esses homens aí. Se for possível, vamos estender as mãos. Se for por Deus o que eles estão fazendo, vai prosperar, vai seguir. Mas se não for, vai acabar. Mas não toqueis nesses homens aí. Vamos estender as mãos para ele. Palavra de Gamaliel dizendo assim no conselho, irmão, e todos ouviram Gamaliel e atenderam a Gamaliel falar esta palavra. A palavra dele poderia dizer: toca eles, prende eles, encerca eles, decepa eles. Não, mas ali ele temeu e disse: se for por Deus, vai prosperar, e se não for, vai acabar por aqui. Mas estende as mãos para este homem. Quem sabe eles estavam ali, agora nós estamos condenados, acabou. Mas Deus usou a Gamaliel dizendo: estende as mãos para este homem. Nós somos aqui um conjunto, né? Renascer, círculo de oração, obreiros, crianças. Só faltou jovens. Círculo de oração não é melhor do que renascer, nem renascer melhor do que o círculo de oração. O obreiros aqui não é melhor do que ninguém, nem as crianças. Departamento nenhum é melhor do que ninguém, irmão. Nós temos que seguir o conselho que Gamaliel diz: estende as mãos para este homem. Todos nós temos que estender a mão para o outro, unir, caminhar de mão dadas na obra de Deus, ser unidos, ser unânimes, falar a mesma língua, apoiar um ao outro. É o que nós devemos fazer para a obra de Deus crescer. Oh, glória. Aqui tem a passagem de Abacuque, mas nós já lemos.
Segunda Crônica 15:7 diz: esforçai-vos, não desfalecei-vos, porque a obra das vossas mãos terá uma grande recompensa. Romanos 12, verso 2: porque nós devemos conhecer qual é a perfeita e agradável vontade de Deus, e nós temos que mudar este mundo com a renovação do Evangelho da paz. Oferecer a Deus o nosso culto racional a Ele e glorificar o nome do Senhor. Irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus. Vamos continuar nos revestindo para nós permanecer firme na presença do Senhor. Você vai chegar a algum irmão e dizer: diga ao fraco, eu sou forte. Não quer dizer que você vai dizer ao irmão: eu sou forte. Não. Você vai dizer para ele dizer para o fraco, que é o inimigo, que levanta para a luta, para as batalhas, para as provações, para as tribulações. Manda ele, você dizer a estes fracos que nós somos fortes, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo. Vocês podem dizer um glória a Deus? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um. Se o bom Deus permitir,